Galera, vamos fazer um comparativo nesse vídeo de dois SUVs que estão dentro de teto das isenções para o público PCD e vêm sendo muito comentados, que é o Tiggo 5X Sport e o Fastback T200. Duas configurações bem recheadas, bem equipadas, que podem ser compradas aí com isenção. Então a gente vai fazer um comparativo aqui para entender, será que esses carros eles são caros para manter? Quais são os custos que você vai ter comprando algum desses? Os pontos positivos, os pontos negativos. Vamos comparar lista de itens e equipamentos de série também, para ver quem vem mais equipado. Vamos ver o tamanho de cada um, será que são espaçosos ou não? Até a questão envolvendo a altura do solo, será que ele raspa na frente, será que ele raspa atrás? Que é uma das preocupações que a gente tem, principalmente andando nas ruas aqui do Brasil, né? Tudo isso a gente vai descobrir nesse vídeo para que fique mais fácil para vocês na hora de tomar a decisão e escolher o carro. Beleza? Vamos começar então falando da parte de motor e câmbio, que são dois pontos muito importantes, apesar deles serem técnicos, mas não são difíceis de entender. Então, de um lado nós temos aí o Tiggo 5X e o Fastback, conforme vocês estão vendo na tela. E ambos têm motorização turbo, né? O Tiggo 5X 1.5 turbo, Fastback 1.0 turbo. Na questão do torque, que é a força que o carro tem para começar a ganhar movimento, o Tiggo 5X tem lá 21,4 kg e o Fastback 20,4. Potência do Tiggo 150 cavalos, do Fastback 130. Peso do Tiggo 1.452 kg. E do Fastback 1.253. A relação de peso-potência no Tiggo 9,68 e no Fastback 9,64. O câmbio do Tiggo é um CVT que simula até 9 marchas e do Fastback também é CVT que simula até 7 marchas. É bacana a gente ver para essa questão da potência do carro, né? Que é justamente quantos cavalos de potência ele tem. E a gente saber também o peso. Porque não adianta o carro ser muito potente, mas também ser muito pesado. Aí vai dar meio que elas por elas, ou pode ser que até prejudique o desempenho e o consumo de combustível. Aqui no Tiggo a gente tem uma relação de 9,68 kg e no Fastback 9,64. O que eu sempre digo para o pessoal? Quanto maior esse número no cálculo, pior fica para o carro. Porque significa que cada cavalo de potência está carregando essa quantidade de quilos. Então, é mais benéfico para o carro carregar menos do que carregar muitos quilos. Se o número estiver muito alto, tá pior. Se tiver mais baixo, opa, legal. Esse carro vai ter ali um desempenho, um consumo, tudo isso melhorado. Por quê? Porque cada cavalo está carregando menos quilos. E é mais fácil carregar menos do que carregar mais, né? Aqui a relação dos dois é bem parecida. Até porque o Tiggo é mais potente, mas também é mais pesado. Ok, gente? Então, essa é a questão do motor e câmbio. E vale a gente comentar que antes o Tiggo 5X Sport ele tinha um câmbio automatizado de dupla embreagem, bem semelhante à engenharia da Ford, aquele Power Shift que deu muito problema aos proprietários. Agora não é mais aquele, é CVT que a Chery já instalou no modelo. Beleza, pessoal? Agora vamos falar de outro ponto aqui, que é técnico também, só que é muito mais fácil de entender, que é a parte das dimensões. Será que eles são muito grandes, espaçosos? Vamos ver agora. As medidas elas estão em milímetros, mas a gente também consegue interpretar como centímetros. É só retirar o último número aí e considerar apenas os 3 primeiros. Então, por exemplo, o comprimento do Tiggo 4,338, entre eixos 2,631, largura 1,830, altura 1,645, altura do solo 150 e porta-malas 340 litros. Então, se você quiser medir como milímetros, bacana, legal, mas se você quiser medir como centímetros também não tem problema. Por exemplo, aqui na altura 150 milímetros é a mesma coisa que 15 centímetros, tá certo? Vamos agora falar do Fiat Fastback. Olha como ele já é um pouco diferente. Comprimento 4,427, entre eixos 2,533, largura 1,774,
altura 1545, altura do solo 192, olha, é mais alto, e o porta-malas bem maior, 516 litros, beleza? Se você está com dúvida no que é o entre-eixos, é justamente o espaço interno. É o meio da roda dianteira medido com o meio da roda traseira. Esse é o espaço de dentro para você saber se o carro ele tem um espaço bacana ou não, tá bom? Aqui o Tiggo 5X é um pouco mais espaçoso. Então, apesar deles serem do mesmo porte compacto, tem medidas bem diferentes um do outro. E vale a gente também saber essa questão de se o carro vai raspar lá no chão, vai ser bom para a gente andar aqui nessas ruas, entrar em rampas, que é justamente a gente descobrir o ângulo frontal do carro, que é a altura lá da frente, e o ângulo de saída, que é a altura do ângulo de trás. Junto com a altura mínima do solo, a gente consegue entender se é um SUV alto ou não. No caso do Tiggo, olha lá quantos graus o ângulo da frente, 23,4 graus. E o traseiro, 31,5 graus. Enquanto o vão livre do solo tem 15 centímetros. Agora, no caso do Fastback, o ângulo frontal dele, 20,2 graus e o ângulo de saída, 24,2. Porém, a altura do solo é mais alta, 19 centímetros. Quanto mais alto o ângulo e mais alta a altura do solo, mais o carro vai ficar distante ali do solo, menos difícil dele sair raspando nas coisas, ok? Então esses dois têm essas medidas. Agora vamos lá falar dos itens de segurança. Vamos ver quem é mais equipado aí em relação aos dois. O Tiggo 5X tem 6 airbags de fábrica. Tem câmera de ré? Sim. Tem sensor de estacionamento? Sim. Seta no retrovisor? Sim. Sensor de pressão dos pneus também e faróis em LED? Não tem. Já no Fastback, ele tem todas essas listas de equipamento também. A diferença é nos airbags. Ele tem 4 airbags de fábrica. Então aqueles airbags de cortina não tem. São só os frontais e os laterais mesmo. Então é um ponto que ele fica devendo aí, tá certo? Falando ainda de segurança, no Tiggo 5X Sport ele tem assistente de rampa, controle de tração, controle de estabilidade, faróis de neblina, Isofix para cadeirinha de criança e a luz diurna, que é o DRL, aquela luz para você andar de dia, né? No Fastback, a mesma coisa. Então o carro também não deixa aí para trás a segurança. A única questão é que ele não tem farol de neblina, mas se você quiser instalar por fora, também não tem problema, né? Aqueles faróis que vão embaixo ali. Tá certo, pessoal? Agora vamos falar de conforto, porque os dois também têm uma lista bem semelhante. Bora lá descobrir. O Tiggo tem apoia-braço central com porta-objetos, saída de ar traseira, roda de liga leve, freio de estacionamento eletrônico, o ar-condicionado é digital e também tem piloto automático. No Fastback, mesma coisa. Apoia-braço central, saída de ar traseira para os bancos, roda de liga leve, freio de estacionamento eletrônico, ar-condicionado digital também e piloto automático. Então aqui os dois estão empatando, hein? Vamos lá continuar falando dessa questão de conforto. O Tiggo tem chave presencial, faróis com acendimento automático, banco em couro, vidros elétricos, retrovisores elétricos, mas não tem o sistema Start-Stop. Fastback não tem chave presencial, não tem faróis automáticos, não tem banco em couro, apesar de ter vidros e retrovisores elétricos, mas também não tem o sistema Start-Stop. Então nessa parte o Tiggo mostra ser bem recheado, tá? Apesar deles terem muitas coisas parecidas, né? A gente consegue ver que são bem equipados. Esse outro ponto aqui, que é o infotenimento, quando a gente vai falar de central multimídia, espelhamento sem fio, comandos no volante, vamos ver como que é cada um aí nessa questão. Tiggo 5X tem central multimídia, tem espelhamento sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, conexão USB, comandos no volante, conexão Bluetooth e painel de instrumentos digital. No Fastback também tem central multimídia, espelhamento sem fio, USB, comandos no volante, Bluetooth,
mas o painel de instrumentos não é digital, é aquele painel analógico mesmo, tem uma telinha pequenininha no meio, tá? Mas ele não é 100% digital, é o tradicional que a gente conhece. Vamos agora para essa próxima parte, pessoal, falar dos custos para manter cada um. Eu separei dois tipos de custos diferentes, que é a revisão, que as concessionárias divulgam até determinada quilometragem, é um preço médio, tá? Pode ser que você encontre valores menores aí, e o preço médio de seguro também. O seguro a gente sabe que tem muita coisa a ser levada em consideração, principalmente o perfil do segurado, né? Homem, mulher, dependendo da idade, tempo de CNH, o bairro onde mora. Aqui a gente vai colocar uma média, mas você também pode conseguir valores mais baratos. Tigo 5X, revisão até 50 mil, 4.785. Preço médio de seguro, 4.942. No Fastback, revisão até 60 mil, 5.736. E o preço médio do seguro, 4.956. Esses valores a gente pode dividir, né? O seguro, por exemplo, dá para dividir por 12, parcelar e saber quanto que você vai pagar mês a mês. E a revisão você divide para cada 10 mil quilômetros, para você saber quanto que você vai pagar em cada uma, né? Até porque a gente paga de 10 em 10 mil ou um ano, o que acontecer primeiro. Mas são custos médios, beleza? Sugiro você a fazer várias cotações e descobrir qual que vai sair melhor aí para o seu bolso. Tá bom, pessoal? Vamos aí continuar falando agora de um ponto importante, que é o consumo de combustível. Qual dos dois será que é mais econômico? Aqui tem diferença, hein? Se você estiver pensando em consumo, você vai perceber que tem um que ganha do outro. Tigo 5X, na cidade, ele faz 6,9 km com etanol e 9,9 com gasolina. Se você for para a rodovia, para a estrada, ele vai fazer 8,1 com etanol e 11,5 com gasolina. Agora vamos para o Fastback. Na cidade, 8,4 com etanol e 11,9 com gasolina. Na estrada, 10,2 com etanol e 14,6 com gasolina. Aqui a gente consegue ver que sim, né? Tem uma certa diferença para o Fastback, ele acaba levando um pouco a melhor no quesito economia de combustível, ok? Que é o consumo. Agora vamos falar da autonomia. Autonomia nada mais é quantos quilômetros o carro consegue rodar com um tanque cheio de combustível. Bom para quem vai fazer viagens, né? E não quer ficar abastecendo sempre. Tigo 5X, na cidade ele roda 352 km com etanol e 505 com gasolina, considerando o tanque cheio, né? Sem precisar reabastecer. Na estrada, 413 e com gasolina, 587. No Fastback, com etanol na cidade, 395 km e com gasolina, 559 km. Na estrada, 479 com etanol e 686 com gasolina. Números aí voltados para essa questão que envolve consumo de combustível. Tá bom, gente? Esses outros pontos aqui são pontos legais. A gente analisou, fez uma pesquisa aí, considerando uma avaliação meio geral, né, sobre cada um, falando dos pontos positivos e dos pontos negativos de cada carro. Vamos ver lado a lado como que ficou esse comparativo. Para o Tigo 5X Sport, os destaques dos pontos positivos: boa lista de equipamentos de série, bom acabamento, garantia de 5 anos da marca, revisões com preços tabelados e o visual e estilo do carro, que é bem moderno. No Fastback, faróis e lanternas em LED, porta-malas espaçoso, freio de estacionamento elétrico, apesar disso também vir no Tigo 5. O desempenho do Fastback é bacana, tem uma ampla rede de concessionárias e revisões também com preços tabelados. Agora vamos falar dos pontos negativos, né? Porque sim, todo carro tem ponto bom e ponto ruim. Cabe a gente saber separar cada um deles, tá? Então os pontos negativos do Tigo 5X. Primeiro, o consumo de combustível acaba sendo um pouco afetado. O porta-malas também não é muito grande.
A confiança na marca não é uma das maiores, existe ainda uma certa resistência do consumidor, apesar que isso vem mostrando mudanças, e a rede de concessionárias também é pequena. No Fastback, ele não tem airbags de cortina, não tem tomada 12 volts, não tem versão também com teto solar, todas são tetos ali normais, teto baixo no banco traseiro, para quem vai andar lá na parte de trás, e o freio da parte traseira, né? Os freios são a tambor. Esses são os pontos positivos e negativos de cada um. Agora vamos ver o preço, vamos ver qual que compensa mais depois de tudo isso e ainda considerando o valor. O Tigo 5X Sport 1.5 Turbo CVT, ele sai de R$ 114.990 do preço normal e cai para R$ 100.830 com as isenções já para o público PCD. O Fiat Fastback Turbo 200 CVT, ele tem o preço público de R$ 117.990 e com as isenções ele cai para R$ 101.620. Eles até podem ter algumas diferenças nesses pontos que nós analisamos, mas a faixa de preço é quase igual. Então fica a pergunta, né? Qual dos dois aí que você compraria? E também vou deixar um outro recado e sugestão para vocês. Caso vocês queiram aí mais comparativos de outros modelos, deixa aqui nos comentários para a gente poder fazer essa mesma análise envolvendo dois carros diferentes. Valeu, pessoal! Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.